E agora a gente chega à libertação do vice-reinado de Granada, né? O vice-reinado de Granada, que envolve ali o território onde hoje é a Venezuela, a Colômbia, o Equador e a Bolívia, ela foi libertada por Simão Bolívar. Simão Bolívar é um crioulo, né, nascido na Venezuela, de família rica, e Bolívar se tornou, por herança, o homem mais rico da Venezuela, mais influente. Existia... a sua fazenda tinha mais de 100 escravos, né? E era a fazenda que mais produzia na Venezuela. Bolívar, ele cresce ali em meio à aristocracia e ainda adolescente, jovem, ele vai estudar na Espanha. Lá ele conhece grupos de iluministas e é influenciado por essas ideias. Começa a fazer leituras, estudos do iluminismo e esse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Por sinal, Bolívar vai ser um dos testemunhos da coroação de Napoleão Bonaparte, né? Quando ele é coroado imperador na França, ele está presente na catedral onde ele é coroado. De volta à Venezuela, ele volta com o sonho de libertar a Venezuela do domínio espanhol e também ele tem um sonho maior. Ele tem o sonho de transformar toda a América Latina em um país, um grande país. É o que vai se chamar de pan-americanismo, né? Que é a ideia de uma América unida, a América Latina, em torno de um ideal, né? Que são os interesses ali dos americanos, dos latino-americanos. Bolívar volta, ele forma um exército, ele se alia aos nativos, aos escravos, aos pobres, e ele faz uma revolução para expulsar o vice-reino da Espanha desses territórios. E ele consegue, ele vai conquistando aos poucos. Primeiro a Venezuela, a Colômbia, o Equador e a Bolívia. No entanto, esse sonho do pan-americanismo, que seria uma grande nação chamada de Gran Colômbia, por Bolívar, não vai dar certo, apesar das conquistas, da liberdade e da instalação da república nessa parte do continente americano. Vai se tornar um fracasso por quê? Primeiramente porque Brasil e Argentina, as duas maiores nações, não comparecem aos congressos, não assina documento, nem aceita participar da formação dessa grande nação. Depois, por causa dos líderes regionais que têm seus interesses locais, eles não vão se submeter a uma nação centralizada. Seria a mesma coisa de dar total poder a Bolívar. Um grande poder de imperador em toda a nação. Então, essas questões regionais vai atrapalhar o pensamento, o sonho de Bolívar de transformar a América numa grande nação, a Gran Colômbia. Outra coisa também vai ser, uma vez no poder, Bolívar ele não vai conseguir articular ali todo mundo em torno de um mesmo interesse. E aí ele vai ter que se aliar às classes dominantes para se sustentar no poder. Com isso ele vai ter que ceder muito de suas ideias de liberdade. Por exemplo, a república que ele vai instalar é uma república totalmente conservadora, né? Ele defende que o Estado, ele é até obrigado a defender isso para se sustentar, que o Estado ele deve ser controlado pelas classes dominantes, as elites que sempre estiveram no poder. Com isso, ele vai instalar o voto censitário. O que é isso? O voto de acordo com a renda que a pessoa tem. Ou seja, dessa forma exclui pobres, nativos, do processo político, né? E aí nós voltamos ao princípio, que era isso que acontecia com o domínio espanhol. O Estado estava a serviço de quem? Das elites. E as demais classes eram massacradas, exploradas, né? Todo o Estado estava voltado para o privilégio das elites. Com Bolívar no poder,
e os interesses e a maneira dele se sustentar no poder, a forma dele se sustentar no poder, foi agradando essas elites. Então, não deu certo. Esse grande sonho, ele foi por água abaixo, o grande sonho de Bolívar, devido a esses fatores, né? Então, a gente pode dizer aqui, concluir, que o lema, né, que influenciou esses grupos que lutaram por liberdade, esses grupos que lutaram para instaurar uma república aqui no continente americano, na América Latina, nós podemos dizer que aquele lema lá do iluminismo, de igualdade, fraternidade e liberdade, ele parece não fazer sentido aqui por essas bandas, né? Ele não se concretizou, porque houve essa contradição. À medida que eles buscavam liberdade, eles escravizavam determinados povos. E todos os processos de independência não convergiram para a abolição da escravidão. Apenas no Haiti, que aconteceu, e na Argentina com San Martín. Mas no restante da América não convergiram. Veja só o exemplo do Brasil, né? A luta por independência, que ela começa com Tiradentes em 1789, né, no mesmo ano da Revolução Francesa, um grupo aqui no Brasil, lá de Minas Gerais, eles vão lutar por uma independência, não do Brasil, mas a criação de uma república em Minas Gerais, né? E Tiradentes também vai terminar morto, como Tupac Amaru, com Miguel, o padre Miguel, lá do México, vão ser mortos. E a independência do Brasil só vai acontecer em 1822 por interesse da coroa portuguesa e dos descendentes deles. Ou seja, as mesmas elites que dominavam a colônia vão continuar dominando no Império de Dom Pedro no Brasil, né? E eles não promovem a abolição da escravidão também no Brasil. Então, o que parece que valia para a Revolução Francesa, os princípios do iluminismo, não vai valer aqui na América do Sul, toda a América Latina, né? Somente os interesses da elite é que vai prevalecer. Ou seja, a liberdade vale até aonde for bom para as elites dominantes. Quando não estiver bem para eles, eles acabam com a liberdade.